Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula passada nós falávamos, aliás, na verdade eu me apresentei, né? Na aula passada, o primeiro vídeo da disciplina, então eu apresentei, expliquei mais ou menos quais etapas, como é que a gente iria cumprir a divisão dos módulos, e aí eu acho que ali já deu para vocês entenderem um pouquinho como é que se passa, como é que se dá a construção de um TCC, não é verdade? Pois bem, a princípio, pessoal, eu peço que vocês não se preocupem tanto com essa questão, né, das dificuldades de um TCC. Eu sei que vocês estão iniciando aí um 7º período e o que não falta, né, são pessoas para chegar e falar assim: nossa, agora você vai fazer TCC. E eu tenho certeza que todo mundo já escutou em algum momento da vida alguma história, alguma coisa relacionada a TCC onde as pessoas tacaram o terror. Na verdade, e aí eu posso falar com propriedade, eu já passei por vários TCCs, tanto de um curso técnico, da graduação, especialização, do mestrado, e agora estou enfrentando um de um doutorado. Acredito eu ser o último, né? Mas enfim, então já passei por vários e além de tudo já acompanhei durante muito tempo aí, orientando alunos, depois sendo professor da disciplina e ainda continuo sendo professor da disciplina. Então eu acompanho muito essa construção de trabalhos de conclusão de curso. E eu posso garantir para vocês, por mais que agora tá passando aquela coisa, meu Deus, é difícil, é complicado, é o terror para finalizar o curso, que não sei o que tem, não. Na verdade, pessoal, é um trabalho e ele vai exigir um pouquinho mais de dedicação na parte de vocês, e isso eu falo daqui a pouquinho na nossa aula, né? Mas em contrapartida, eu também costumo falar que ele é um período onde a maioria das pessoas que entendem o valor de um trabalho de conclusão de curso, ele não está aqui à toa, né? Ele está aqui porque ele faz parte dessa construção do seu conhecimento. Então, assim, muita gente aproveita o seu TCC justamente para direcionar a sua carreira, ou pelo menos para dar um start. Vocês estão chegando agora ao final, de uma graduação, e aí eu tenho certeza, eu também já passei por isso, você tem aquela insegurança, você tem aquela dúvida, que áreas que eu vou seguir? Ou pelo menos aquela sensação, poxa, eu já fiz uma graduação, mas eu tenho a sensação que eu não conheço muita coisa da pedagogia. Se eu for trabalhar amanhã, o que eu vou fazer? Então, o TCC, além de ser uma formalidade exigida para você formar, ele também te ajuda nesse aspecto, Às vezes muitas pessoas têm dúvida. Hoje, a partir da nossa aula, a gente já vai começar a trabalhar na nossa cabeça, plantar a sementinha do TCC, que a gente vai colher lá no final do ano, no TCC 2, pronto, bonitinho. Só que as pessoas aqui, eles já começam, Eles vão olhar, a gente vai falar sobre temas, que é uma tarefa que vocês precisam fazer para essa semana. E aí as pessoas já começam, Não, mas eu gosto disso, quando eu tive matéria disso, eu gostava muito do professor e eu gostei dessa matéria, ou o professor era ruim, mas a matéria era ótima, eu quero estudar mais sobre isso aqui, eu acho que isso aqui, esse tema, ele vai me render dinheiro, Querendo ou não, a gente tem que pensar nessas questões também, Não só a nossa satisfação, mas aquilo que também financeiramente nos dará retorno, Então, é como se fosse assim, um start para você começar a olhar a sua carreira também, pessoal. Então aproveitem, olhem por esse lado, para que o TCC ele se torne, durante esse ano, algo prazeroso. Eu falei no vídeo anterior, se for uma martelada no dedo, você não vai dar essa martelada no dedo. Você vai dar uma vez só e nunca mais vai dar essa martelada no dedo. E é algo que você vai ter que levar o ano inteiro. Então, que seja leve, que seja suave, que seja gostoso e prazeroso. Por isso que eu costumo citar, vou falar aqui também hoje, na hora da escolha do seu orientador, escolha aquele que você tem afinidade, que você tem um bom diálogo, que você sabe que você consegue argumentar. O trabalho é seu, o trabalho não é do orientador, O orientador apenas orienta, então você precisa ter esse diálogo. Às vezes você vai precisar intervir e falar, não, isso aqui não, para mim está fora de cogitação, eu quero fazer isso. E o orientador, ele é obrigado a te aceitar, o trabalho é seu. Então, imagina se você arruma um orientador que vai bater de frente com você. Isso vai arrastar, vai tornar um processo deficitário, difícil de controlar. Outra coisa, dedique, já falei, separe as quartas-feiras, pelo menos no horário da nossa aula, das 8h30 às 10, para pesquisar,
para ler, para entender que é uma disciplina e que mais que uma disciplina para você formar, para você cumprir uma mera formalidade, é algo que você vai estar construindo ao longo da sua carreira. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui. Né? E aí aquela questão, por que fazer um TCC? Olha pessoal, a ciência ela é contrária ao senso comum, superstição e crença. Então, tudo que nós temos de construção do conhecimento, e isso é fácil falar com pedagogos, né? Ou pedagogas, eu não sei se tem outras pessoas de outro sexo aqui, mas vamos tratar aí no geral, né? Pedagogos. Toda essa construção, pessoal, de conhecimento que nós temos aí, que vocês estudam, que vocês agora passam para frente, né? Vão passar para frente, ela se baseou em ciência, né? Nada disso foi, tô vendo ali as pessoas aprendendo, né? Elas têm que aprender, mas elas têm que aprender porque assim, não. Isso é provado cientificamente. Então a ciência, ela é algo contrário ao bom senso, algo que você, é uma superstição, a gente acredita que seja assim. Ela se constrói através de pesquisa, né? Através de comprovações, e é assim. Então, quando se faz um trabalho de conclusão de curso, e que na sua suma ele é um trabalho científico, todo trabalho científico, na verdade, seja ele de conclusão de curso, seja ele artigo científico, seja ele livros científicos, ele se baseia em ciência para poder fazer com que essa ciência progrida, e assim a nossa sociedade evoluiu. Então aí a importância de se fazer um TCC, né? Com um pequeno tijolinho, cada um vai construindo um pouquinho de acordo com o seu nível, né? Mas é ciência, então cada um está construindo, está contribuindo com a construção da ciência no mundo. E para ser considerado ciência, é necessário que tudo seja provado e que as descobertas possam ser repetidas e seus resultados testados e confirmados. Isso aqui é importante, pessoal, porque é bom que fique claro para nós que fazer um trabalho de conclusão de curso, você vai estar fazendo ciência. De certa forma, é um trabalho de pesquisa. E isso exige que seja provado, então você vai ter que pesquisar. E aí depois, mais para frente, a gente vai explicar os tipos de pesquisa que você tem, né? Se são pesquisas exatas, com números, se são pesquisas qualitativas, com opiniões de pessoas. Isso são as provas, né? As descobertas que você vai fazer através das suas pesquisas, do seu trabalho. Elas podem ser repetidas. Exemplo, eu quero falar sobre inclusão digital. Eu faço uma pesquisa, eu pergunto às pessoas, eu vou ter lá no final tal resultado. Se outra pessoa for falar disso, ele vai conseguir meio que repetir esse trabalho. Ou seja, ele vai conseguir pesquisar com outras pessoas da mesma forma, ter os resultados parecidos. Isso é ciência. E além dos resultados ser testados, você tem que confirmar isso aí. Então não adianta você entrevistar uma pessoa, isso não é ciência, né? Então você precisa ter, e a gente fala ao longo da construção da nossa disciplina sobre isso aí. Bom, um pré-projeto, né, de TCC, ele se baseia no conhecimento científico, óbvio, e ele utiliza de métodos científicos. Aí é que está o grande X da questão, que eu acho que é o mais complicado para todo mundo, sabe? Entender o que é, beleza, seguir as etapas, beleza. Só que todo trabalho científico, pessoal, como é ciência, é algo que precisa ser replicado, é algo que precisa ser testado. Você tem métodos. Métodos é uma palavrinha que a gente costuma falar que é como, né? Método científico é como fazer ciência. Então foram definidos lá atrás alguns passos que sejam seguidos para que os trabalhos eles sejam universais, né? Para que as linguagens elas se conversem, né? Vamos falar assim. Então, replicar esse método científico talvez seja o mais chatinho. O que é isso? Ora, método científico você tem que ter uma estrutura mínima de um trabalho, introdução, objetivo, um referencial teórico que vai te basear, e a gente vai explicar mais para frente, uma metodologia que é justamente você explicar como é que você vai fazer isso aqui e resultados. Basicamente é isso, a gente acrescenta uma ou outras coisas ali no meio do caminho, mas basicamente é isso. E você tem normas para seguir aí, em sequência, em como fazer isso aí. Então, esse conhecimento científico ele vai utilizar de métodos que é a observação, né?
que é você entender o mundo à sua volta para poder fazer essa pesquisa sua. Então eu quero falar sobre algo comportamental com crianças. Um exemplo aqui, ó. Estava falando de inclusão digital, vamos falar então de crianças com algum problema de inclusão ali, né? Então, você vai perguntar para essa criança o que ela está sentindo? Às vezes pode perguntar, às vezes isso aí é crescente no seu trabalho. Mas, tecnicamente, esse trabalho ele vai se basear em observação comportamental. Beleza, então esse é um módulo, um método científico. A formulação de um problema ou pergunta. Né? Então você vai criar perguntas para poder resolver. É possível as crianças que têm inclusão conseguirem estudar e ter o mesmo rendimento? Essa é uma pergunta que você vai tratar de responder ao longo do seu trabalho e por aí afora. Hipótese, né? É uma resposta possível de ser testada e fundamentada. Experimentação, então você pode criar experimentos lá dentro da sua pesquisa para poder chegar a algum resultado, né? Então eu quero testar a questão da contação de história. Meu tema é contação de história e a minha hipótese é se a contação de história para crianças de 3 anos, na educação infantil lá, inicial, né? Ela é importante, ela ajuda? Beleza, então eu vou fazer experimentos. Eu vou pegar um grupo de crianças e vai ter contação de história e o outro grupo ele vai ter outro tipo de atividade. E ao final eu vou fazer alguns testes, né? Tudo científico, para poder saber se tem diferença ou não. Então, apesar da experimentação. E a análise, né? Que é uma aceitação ou rejeição de uma hipótese. Bom, vamos lá. Então, durante o trabalho, pede que você seja imparcial. O que é ser imparcial? Eu vou citar só um exemplo aqui para vocês. Eu tive uma aluna de pedagogia e o filho dela tem TDAH. E aí ela fez. E assim, nada contra, pelo contrário, né? Que essa pessoa estude muito sobre o TDAH, porque ela vai precisar para entender principalmente o filho dela. A primeira construção que ela vai precisar entender é do filho dela, para depois ela entender das outras crianças que possuem esse transtorno. Só que aí durante o trabalho, né, não na escrita, mas na apresentação, ela ficava muito lembrando do filho dela e trazendo os exemplos do filho dela na apresentação. E isso não ficou tão interessante, porque o trabalho é um trabalho científico, então você tem que ser imparcial, mesmo você tendo esse detalhe em casa, mesmo você conhecendo, né, que você esqueça seu filho naquele momento, que você seja imparcial, que você não tome parte e que você simplesmente busque a ciência. Replique a ciência, fale da ciência daquilo que você entendeu. Então, não só nesse tema que eu citei, mas de todos os outros, pede-se que você seja imparcial, evitando dar a sua opinião sobre o objeto de pesquisa. Então, desenvolva uma análise crítica, né? Entenda um ponto positivo, um ponto negativo e fale e mostre, ó, ponto positivo é esse, ponto negativo é esse. Ou formule, né, a sua questão crítica. E ajude as outras pessoas que vão ver seu trabalho também a entender e a fazer essa análise crítica sobre aquilo que você quer falar. Pesquisa científica, você procura, investiga, analisa, testa as informações para produzir o seu conhecimento. Não tem como você conseguir fazer uma pesquisa científica sem ser dessa forma, pessoal. Então você vai precisar procurar sobre o seu tema, investigar sobre ele, analisar, testar informações depois na sua pesquisa na parte final, para poder você produzir um conhecimento que vai ser os seus resultados. Falando agora sobre plágio, esse é um tema que é bom a gente tratar aqui no início, para que vocês não sofram ao final. É óbvio que a gente vai ter aulas explicando sobre como fazer isso, mas o plágio, pessoal, é a apropriação do trabalho de um autor sem fornecer o devido crédito. É caracterizado pela cópia de um trecho ou ideia de outro autor e toma a ideia ou trabalho e dá a entender que a criação é sua. Não prova que aquela ideia está correta. Cuidado! Mas, e se eu dou o nome do autor no início de um trecho e depois copio vários parágrafos sem citá-lo novamente? É plágio. Então vamos entender, eu vou explicar bem, a gente vai ter aula sobre isso, uma das principais do nosso curso, sobre construção de referencial teórico, como fazer citações. Isso é uma daquelas regras que a gente fala que tem que ter, daquela metodologia científica. Todo o texto de referencial teórico ele tem que ser citado, referenciado, e você tem formas para se fazer isso. Então, o que não pode é você copiar, colar. Pega um trecho, copia, cola. Vai lá, baixa um trabalho pronto, isso é pior ainda, né? Baixa um trabalho,
muda algumas coisas, fala que é seu. Hoje existem ferramentas que todos os professores utilizam, pessoas que vão avaliar e tal, para poder detectar plágio, né? E aí você tem métodos para poder contornar isso aí, para poder modificar, para poder construir um texto de forma que fique assim. Eu tenho que citar o autor, eu tenho que falar o que é autor, qual que é a opinião do autor, porque a minha opinião não é válida ainda, eu como não formei, né, vocês como não formaram ainda, tecnicamente você ainda não tem autoridade para poder falar ou ser citado, né, ou escrever da sua própria opinião. Então você baseia em textos de pessoas da área, com referência, com know-how, para poder citar o seu trabalho. Então eu quero falar sobre inclusão digital. Então eu vou pesquisar, buscar livros de pessoas que falaram sobre isso e vou usar os textos deles, modificando para não ser plágio, ou fazer uma citação direta, que eu explico depois o que é, para poder construir. Então cuidado, pessoal. Várias pessoas já foram reprovadas, várias dores de cabeça foram geradas por causa do plágio. Evite essa questão. Não compre o seu trabalho, seja o dono do seu trabalho. Você vai evitar vários problemas futuros. Então, cuidado com o retalho de vários trechos, né? Cópia de livros e maquiagens de texto, trocando só palavras, né? Você acha que está fazendo bem? Vou trocar essa palavra e essa aqui, o professor não vai achar plágio, não. Não é bem por aí. Legislação. Se não indicar nome ou origem, é passível de uma ação judicial. Você pode até ganhar um processo na justiça se for detectado plágio, se alguém quiser te processar. Então é um assunto sério, chato, que a gente tem que evitar. Pena de 3 meses a 1 ano para quem viola e pena de 1 ano a 4 anos para quem vende, expõe, adquire ou oculta material. Tá vendo? Isso aqui é crime. Bom, citação, né? Uma alternativa, então. A citação, ela é usada principalmente na revisão bibliográfica, né? Que é você fazer um trabalho onde você vai fazer uma revisão do que a literatura fala. Eu não quero pesquisar, eu não quero... Isso vai ser tratado à frente também. Eu não quero falar sobre revisão, eu não quero falar sobre determinado tema, eu não quero fazer uma pesquisa em campo, eu não quero fazer isso porque eu quero falar sobre um tema, TDAH. Eu quero pegar então o que os autores estão falando e comparando para tentar mostrar depois a minha opinião sobre o que foi feito dessa revisão. Você tem autores que falam que é assim, você tem autores que falam que é assado, e tudo indica que vai ser assim, tudo indica que vai ser assado. Enfim, você está fazendo uma revisão da bibliografia existente no mundo. E utiliza ideias comprovadas por outros autores para embasar o seu trabalho e fornece o devido crédito aos trabalhos anteriores. Bom, beleza. Antes de eu entrar na questão dos temas, pessoal, que já está finalizando aqui, eu queria montar para vocês o que é um pré-projeto. Basicamente você tem que ter título e subtítulo, introdução, objetivos, revisão de literatura, que é o referencial bibliográfico, estratégias de ação, cronograma, viabilidade técnica e econômica e as referências. Isso aqui é de uma maneira geral. Nós da faculdade, a gente encurta isso aqui um pouquinho. Quando eu pego ali, estratégia de ação, cronograma e viabilidade técnica e econômica, nós resumimos aquilo ali em metodologia. Nós transformamos aqueles 3 últimos ali em metodologia. Então você tem o título, introdução, objetivo geral e específico, a referência bibliográfica e metodologia. E depois as referências, referencial teórico, ali na revisão de literatura, referencial teórico. E as referências bibliográficas referentes ao referencial teórico ao final. Então, a estratégia de ação, que é como você vai fazer, metodologia. O cronograma, dentro da metodologia. E a viabilidade técnica e ou econômica, ali dentro também. Depois a gente vai explicar, a gente vai ter aula própria para isso. Basicamente, esse pré-projeto ele é isso. Parece complicado, parece difícil, mas a gente vai fazendo etapa por etapa, módulo a módulo, essa construção. Não se preocupem. E aí, é bom que a gente cite aqui, pessoal, né, a linguagem impessoal. Como eu estou fazendo um texto científico, eu não estou contando um caso para alguém, isso é algo que fique para a eternidade, né? A ciência ela avalia os resultados dos trabalhos e não as pessoas que escrevem. Então, em textos científicos, utiliza-se a terceira pessoa do singular com a partícula apassivadora si. Fica assim, expressão inadequada, um jeito errado de se fazer. Nesse trabalho, estudei os aspectos ideológicos da comunicação. Não.
Você não fez nada, tecnicamente, para a ciência. A expressão adequada seria assim, ó, nesse trabalho, estudou-se os aspectos ideológicos da comunicação. Percebeu a diferença? Então, é só a gente lembrar, na hora de escrever o nosso texto, de evitar, né, que eu estudei, eu fiz, eu pesquisei. Não, pesquisou-se, procurou-se, coisas nesse sentido. E também, em textos científicos, pode-se indeterminar o sujeito através da passiva analítica. Também não precisa achar que é complicado, não, porque é fácil. A hora que vê o exemplo aqui, ó. O jeito inadequado. Usei a entrevista como técnica de coleta de dados. Aí a expressão da forma correta, né? Colocando o sujeito indeterminado na voz passiva analítica. Foi utilizada a entrevista como técnica de coletas de dados. Viu a diferença? Beleza. O tempo verbal, também importante. Quando se referir ao próprio trabalho, objetivos, conclusões, emprega-se o tempo presente. Estuda-se nesse trabalho, tem-se como objetivo, certo? Aliás, isso aqui de uma maneira geral, mas a gente vai ver que na metodologia nós vamos ter que usar o tempo no futuro, porque quando você vai estar falando do pré-projeto, a metodologia vai estar indicando algo que você vai fazer, aí isso vai mudar, né? Esse trabalho será uma pesquisa, porque você não tem pesquisa ainda no pré-projeto. E aí você corrige isso no segundo, no TCC 2, no projeto em si, no TCC mesmo. E aí você coloca nesse trabalho, taranã, taranã, beleza? Quando se referir a outros estudos, emprega-se o pretérito perfeito ou imperfeito. Paulo Freire, no livro X, tratou da democratização do ensino. Paulo Freire, no livro X, falava sobre a democratização do ensino e por aí afora. No projeto de pesquisa, o tempo verbal é no futuro, acabei de falar, pois o trabalho ainda será realizado. Com este trabalho, busca-se a compreensão dos fatores que levam à corrupção na política brasileira e por aí afora. Bom, aí agora vamos falar sobre o tema, que é o dever de casa desse nosso módulo, né? Primeira coisa que eu tenho que definir sobre um trabalho, pessoal, é o tema. E a partir do tema a gente vai construir o nosso objetivo e o nosso título. Por que a gente fala do tema? Ninguém sai de casa sem ter um objetivo, né? Eu não saio de casa sem ter onde ir. Então, para eu sair da minha casa, eu preciso, no mínimo, ter onde ir. Depois eu vou definir os objetivos para me chegar lá. E é o meu tema, né? Eu não vou conseguir fazer um trabalho sem pensar num tema. Tema seria aquela questão macro do seu trabalho. Vou falar sobre TDAH. Isso é um tema aqui em cima. Abaixo disso, você vai criar um título e um objetivo. Título: estudo na escola ou nas escolas municipais da cidade de Campo Belo sobre o comportamento do aluno com TDAH. Isso é o seu título. Quais os objetivos? O objetivo é fazer uma pesquisa em várias escolas, pesquisar pais, pesquisar professores, pesquisar diretores, enfim, observar, fazer observação em campo, coisas aí afora. Então o tema é a primeira coisa que você vai definir e eu vou passar aqui 50 para vocês, ajudar a clarear a mente de vocês daqui a pouquinho. Então esse tema, ele surge da observação do cotidiano da vida profissional, do contato e o relacionamento com especialistas, do feedback de pesquisas já realizadas ou do estudo de literatura especializada. E aí olha a quantidade, eu vou passar rapidinho aqui alguns, depois leiam com calma até para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Você pode falar sobre temas pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial, educação inclusiva, importância de brincar na educação infantil, alfabetização e letramento nas séries iniciais, afetividade na educação infantil, inclusão das crianças autistas em sala de aula, as contribuições de uma brinquedoteca no aprendizado das crianças, brinquedoteca hospitalar, papel do coordenador pedagógico, o uso da internet nas práticas didáticas. Então, vamos lá, contação de história, crianças portadoras de dislexia, dificuldade de aprendizagem de crianças hiperativas, docência compartilhada, literatura infantil, diversidade cultural nas escolas, filhos de casais homoafetivos na escola, temas transversais que são importantes nos dias de hoje, pedagogia em ambientes não escolares, a indisciplina na educação infantil, o uso da televisão na educação infantil, a importância da família na escola, relação entre conselho tutelar e escola, gestão escolar,
formação de professores, crianças com dificuldade de escrita, a interdisciplinaridade nas séries iniciais, trabalho infantil, infanto-juvenil, publicidade infantil, formação de docentes para educação no campo, educação ambiental nas séries iniciais, escola montessoriana, o lúdico no processo de aprendizagem, psicomotricidade e educação infantil, a importância do psicopedagogo no espaço escolar, reciclagem na educação infantil, informática como instrumento de ensino, isso eu gosto da minha área, adaptação de bebês à escola, educação domiciliar, ensino de matemática na educação infantil, adaptação de crianças à creche, inteligências múltiplas no processo de aprendizado, outro tema também que eu adoro, ensino de ciências nas séries iniciais, fracasso escolar, processo de alfabetização em Libras, cidadania na escola, educação à distância para a formação de professores, teatro dentro das escolas, jogos digitais no processo de aprendizagem, também gosto, relação entre professor e aluno. Então perceberam que tema, isso eu passei 50 e você não precisa necessariamente falar desses, mas eu tenho certeza que eu falando, mesmo que rapidamente, depois você volte aqui e veja com calma, tem algum aqui que vai te interessar, que você vai abrir sua mente para ele e vai querer buscar. Se não tiver dentro desse aqui, você pode pesquisar um outro tema, e esse é o dever de casa para a nossa semana. Critérios para a escolha desse tema, pessoal, né? A temática a ser trabalhada, ela deve surgir de um interesse pessoal. Um orientador, ele pode te dar uma ajuda? Pode. Mas isso tem que partir de você, sabe? Necessário que parta de você, porque é algo que você vai mexer e é algo que tem que ser do seu interesse. Estar sintonizado com as linhas de pesquisa do programa de estudo ou do departamento e instituição. No nosso caso aqui, todos esses que eu falei, tecnicamente se enquadram, né, na nossa pedagogia. Deve ser um tema que retrate questões relevantes para o indivíduo e a sociedade mais ampla. Então tem que ser algo, né, relevante. Eu não vou falar, será? Não vou conseguir nem lembrar agora de algum exemplo de algo que ninguém vai importar com isso a princípio, né? Então assim, para que eu vou falar de... sei lá, nem estou conseguindo lembrar de algum exemplo, mas enfim, que seja de algo de interesse, né? Algo que construa, igual eu falei lá no início da nossa aula, que seja mais um tijolinho na nossa ciência. E aí, uns exemplos aqui só para a gente fechar. Não basta apenas escolher um item da lista de temas de TCC, é necessário buscar o máximo de especificidade para atender às expectativas do membro da banca. Então, olha só, vamos supor que você escolha o tema educação inclusiva. O assunto é muito amplo. Por isso, é tão importante delimitá-lo para realizar a sua pesquisa. Delimitar é criar limites, pessoal. Então, você vai falar, eu quero falar sobre educação inclusiva. Vamos acabar de ver o tema aqui, peraí. Por isso, é tão importante delimitá-lo para realizar a sua pesquisa. Então, dentro dessa temática, é possível desenvolver um estudo de caso das escolas municipais da sua cidade. Também é possível analisar uma situação específica, ou seja, de algum aluno que seja portador de necessidades especiais. Então, quando eu falo de educação inclusiva, se eu não delimito, você pode ser questionado. Mas você está falando de educação inclusiva, você está falando de uma escola, de escolas municipais, de todas as escolas da sua cidade, de todas as escolas do seu estado, do Brasil, do mundo, aonde você está limitando o seu trabalho? Então, quando eu delimito, eu estou falando das escolas municipais, ponto. Então, eu vou ter essa, A, B, C, D, X, pronto. Eu quero falar sobre a questão do aluno com necessidades especiais. Então, eu vou englobar todo mundo? Não. Eu vou falar só dos alunos com necessidades, com portabilidade, né, de necessidades especiais. Então, delimitar o tema. E outro exemplo aqui, caso você escolha o tema Educação para Jovens e Adultos, o EJA, por exemplo, é possível realizar uma análise a partir de métodos e técnicas de algum pedagogo renomado, como é o caso do Paulo Freire. Então, delimitações também, você criar limites para o seu trabalho para que ele não fique extenso e você se perca também nessa história. A justificativa, né, é o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetivado e ao momento de apontar as contribuições do trabalho, teorias e práticas, e deve procurar responder as perguntas: por que se deseja fazer a pesquisa? Por que essa pesquisa é relevante? Qual a sua importância e quais as suas contribuições? Bom, eu não vou falar muito sobre essas regras aqui de apresentação, não, gráfica do trabalho, a parte escrita, porque esse aqui vai ter um manual que já se encontra na nossa pasta, dentro do da biblioteca lá do Moodle.
você já acha o nosso manual da faculdade, é bom já baixar e salvar numa pastinha, ou pelo menos deixar ele lá para recorrer a ele, para você saber todas as normas da faculdade, além dos templates que eu vou explicar assim que eu começar a falar sobre cada coisa. Eu vou falar, ó, vou mostrar, você vai vir aqui, vai baixar esse template e vai fazer porque já está pronto e configurado. Então, tá só escrito aqui, eu não vou me ater a isso não. Bom, pessoal, o que acontece? Para essa semana, o professor Adriano Kemer, ele vai ter uma aula com vocês, explicando a quantidade de orientadores que vocês vão ter, né, disponíveis para cada, por exemplo, tal professor vai ter tantos orientados, tal professor tantos orientados. E aí depois, a partir disso, vendo a minha aula dessa semana, desse modo, vocês vão pesquisar sobre um tema que vocês querem falar. Vocês vão lá no fórum de pesquisa escrever aluno tal, vou falar sobre tema tal, e se possível, já com o nome do orientador. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que assistir a aula do Adriano, entender que tem professores limitados, né? Então você vai ter que, dependendo do professor que você quiser, você vai ter que ser rápido nessa fala com ele, entrar em contato com o seu orientador, ter o aceite dele, e aí você vai mandar lá no fórum para mim, falando, Thiago, aluno tal, professor orientador tal, e o meu tema é tal. E aí a partir disso eu monto a minha planilha e a gente começa então a construir as nossas aulas a partir dos próximos módulos. Beleza, pessoal? Grande abraço, qualquer dúvida pode deixar lá no chat de dúvidas as suas perguntas, beleza? Grande abraço.